E hoje no nosso programa nós estamos recebendo Roberto Real, o Arandir de Um Beijo no Asfalto. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer. Para falar sobre esse clássico do teatro, um texto de Nelson Gonçalves que volta aos palcos aqui do Ceará, de Fortaleza, com um projeto, dentro de um projeto muito bacana. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Roberto. Prazer, acompanho sempre o programa, né? Maravilhoso ver a arte sempre em destaque, né, da nossa terra, e programa muito bem feito. Estamos aí para a gente conversar sobre essa peça, né? O Beijo no Asfalto, Nelson Rodrigues, é atemporal, né? E suscita várias discussões interessantes. Estamos aqui para a gente conversar. Esse espetáculo, ele teve uma pausa, né? Isso. Mas ele retornou. A gente já conversou sobre o Beijo no Asfalto aqui em programas anteriores, recebendo também outra parte do elenco. E como é para você, né, fazer esse personagem dentro desse espetáculo que tem, como você falou, um texto tão atemporal? Olha, como ator, né, porque eu, enfim, tenho uma vida desde a década de 90 como ator profissional, né, com registro. Eu nunca tinha vivido algo tão interessante, desafiador, né, de interpretação no palco, porque realmente é uma personagem que traz grandes desafios, né? É uma personagem que ora demonstra muita alegria, ora demonstra muita tristeza, é uma personagem que demonstra estar injustiçado a maior parte do texto, né? Ao mesmo tempo é um homem apaixonado, dedicado à esposa, e que vive numa sociedade que é extremamente, por isso que o texto é muito atemporal, uma sociedade extremamente homofóbica, né, uma sociedade extremamente machista, onde existe o sensacionalismo da imprensa, onde existe abuso de autoridade por parte da polícia, e que exige determinadas posturas de um homem, digamos assim, né, do macho ou coisa parecida. Então, como ator, para mim, isso foi fantástico, né? Extremamente desafiador. Muito bom, muito bom. E falar sobre esse texto na época que a gente vive hoje, tendo essa oportunidade de falar, né, de usar esse texto como uma mensagem para o público, é muito importante, né? Ainda mais através do teatro, que é uma arte tão singular e que permite acompanhar também as reações do público enquanto você está ali, né? Sim, sim. Inclusive tem partes, né? Porque as pessoas viram falando como se fosse um drama, mas tem partes engraçadas, né, no texto. E o final da peça, ele traz uma revelação que o público não imagina de forma nenhuma, né? Então não posso, obviamente, nem dar o spoiler, né? Mas o final da peça, ele revela algo extremamente interessante que bate exatamente nessas questões que eu acabei de mencionar, né? Que é exatamente sobre o machismo, né? Sobre a homofobia, sobre o autoritarismo, e é um texto de 1960 e que nós estamos em 2026, extremamente atual, né? Muito, muito, muito atual. E como tem sido a preparação do elenco para essa nova temporada, né, nesse ano de 2026, para essas apresentações? A gente extremamente empolgado, né, com essa volta. Nós vamos fazer uma apresentação no Rio Mar, né, no dia 2 de agosto. Nós vamos fazer outras apresentações também com datas a serem ainda acertadas, mas provavelmente ainda esse ano no Teatro José de Alencar. E também provavelmente vamos nos apresentar no Cariri. E além disso, nós estamos ensaiando, né, o Grupo Comédia Cearense de Teatro, nós estamos ensaiando uma outra peça, né, que é o Viúva, Porém Honesta, também um texto de Nelson Rodrigues, também um texto que traz muitas reflexões, né, que já é uma comédia, e o elenco, né, sempre muito, muito, muito empolgado, né, muito empolgado. Muito bom. A gente vai aproveitar para conferir algumas imagens de Um Beijo no Asfalto, já para te deixar na vontade de assistir nesse domingo, dia 2. Selminha, eu quero a minha esposa aqui! Ela não vem! Quem? A Selminha! Não vem? Arandir! Nunca mais? Arandir, você... Responde, nunca mais!
mais. Mas... Quer dizer então que me chamam de assassino? E você conferiu imagens do espetáculo Beijo no Asfalto. Eu estou conversando hoje com o Roberto, que faz parte do elenco, né? E está de volta aos palcos com esse espetáculo. E esse espetáculo, né, essa apresentação, ela tem uma peculiaridade que é a música que acompanha o espetáculo, né? Sim, bem interessante, né? O músico, né, que é casado com uma das atrizes, né, que é a Manuela, né, Manuela Bacelar Queiroz, o Ricardo Bacelar, que também é colega de advogado, eu também sou advogado, além de ator. Então o Ricardo, ele, ao longo do que acontece no palco, ele interpreta ali no piano, né? E é muito interessante essa interação, né, do que ele percebe o que está acontecendo em cena e ele faz no piano. Isso é perfeito, inclusive casa muito, né, para os artistas, né, os atores e atrizes que estão em cena. A gente sentiu, a gente achou que de repente poderia até atrapalhar, mas muito pelo contrário, né, foi fantástico, né, casou perfeitamente e o público recebeu isso também de uma forma maravilhosa, um projeto extremamente ousado mesmo. Né? Ousado, porque são traduções ali inéditas enquanto o espetáculo está acontecendo, né? Sim, o músico, quer dizer, são artistas que estão no palco e um outro artista que está fora do palco, ele interpreta, ele sente, né, o que está acontecendo ali e ele extravasa através da música, né? E isso é muito, muito, muito instigante, muito instigante. São duas artes se encontrando no palco e é interessante pensar como que essa arte influencia cada artista, né? Tanto o músico que acompanha, vendo o espetáculo, como os atores que estão ali sendo conduzidos por essas músicas, né? Perfeitamente. E é nessa hora que a gente vê muitas vezes que as manifestações artísticas, né, diferentes, elas se casam, elas podem se casar sim, né, dentro de um projeto artístico, né? Que às vezes a gente acha que o teatro não tem possibilidade de uma banda ou de um músico, muito pelo contrário, né? A gente vê que é perfeito, né? Que existe sim essa possibilidade. A dança também seria possível, que é o que vai acontecer, por exemplo, no Viúva Porém Honesta. Tem um determinado momento que alguns personagens dançam, né, em cena, e isso é maravilhoso, tanto para quem assiste como para quem está atuando. Roberto, como ator, ter essa possibilidade de interpretar vários personagens é algo que a gente pode pensar que acrescenta também na vida, assim, a interpretação, dá a possibilidade de ser várias pessoas, né? Sem dúvida, eu acho que a profissão do ator, né, da atriz, o teatro, né, ele nos dá essa possibilidade de sermos muitos, né, de sermos vários ao mesmo tempo, né, e isso tira a gente do marasmo, isso mexe com a nossa psique, né, isso mexe com a nossa cabeça, né, faz com que a gente reflita até sobre a nossa vida mesmo, né, e por que não mudar para melhorar, né? O teatro melhora. Eu, por exemplo, também sou advogado, então o teatro me dá ferramentas fantásticas para a minha vida como advogado, como professor, que enfim, inenarrável isso. E sobre o Beijo no Asfalto, você acredita que é um espetáculo que vai continuar assim, sendo atemporal e sendo forte como ele é? Sem dúvida, né? Eu ouso a dizer, a gente, né, enquanto grupo teatral, a gente sempre, nós já lemos todas as obras do Nelson e ousamos a cada ano montar uma peça do Nelson, mas eu ouso a dizer que o Beijo no Asfalto, ele é o melhor texto do Nelson Rodrigues e de fato ele a qualquer momento que ele for passar, que alguém for montar o Beijo no Asfalto, ele vai suscitar questões maravilhosas, né, fantásticas, né, e a gente vê isso inclusive no final da peça, como eu falei, o final da peça
traz surpresa, uma revelação surpresa e muitas vezes a gente vê o público, né? Isso tem um retrato, né, da sociedade que a gente vive. E a maneira como o público reage também alimenta essa vontade Sim. de estar ali no palco, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Isso é a magia, né? E o teatro, muitas vezes, ele é o retrato mesmo da própria sociedade, né? Ele traz, né, que questões com que quem está assistindo reflita sobre posicionamento, sobre reflexões que estão sendo trazidas ali no palco, né? É isso. E sobre os próximos projetos, o que é que tem se planejado aí para o desenrolar desse semestre? Pois é, esse semestre, a Comédia Cearense de Teatro, a gente, além do Beijo no Asfalto, estamos ensaiando também o Viúva, Porém Honesta, que é um texto também de Nelson Rodrigues, só que agora é uma comédia, né, uma comédia bem escrachada, personagens bem caricatos, caricaturais, e nós vamos montar no Teatro Nadir Papsaboia, que vai ser depois do dia 2 de agosto, os próximos sábados de agosto, vai ser exatamente no Teatro Nadir Papsaboia, ali perto da Dom Luiz. E além disso, né, como ator também, né, nesse sentido, outros projetos que eu sou advogado ligado à área de direitos autorais, propriedade intelectual, enfim, né, então a gente está sempre ligado às manifestações artísticas. Maravilha, então vamos reforçar o convite para o público ir assistir nesse domingo, dia 2 de agosto, lá no Teatro do Rio Mar, não é isso? Teatro do Rio Mar, dia 2 de agosto, né? A gente espera vocês lá, Grupo Comédia Cearense de Teatro, talvez seja um dos grupos mais longevos de teatro do Brasil, e com um elenco grande, uma peça muito bem dirigida, muito bem montada pelo Haroldo Serra, o cenário também divino, o figurino também maravilhoso e ousa dizer que o elenco também está sensacional. Então é isso, a gente convida você mais uma vez. Roberto, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Por esse bate-papo, falando mais uma vez aqui sobre o Beijo no Asfalto, esse espetáculo belíssimo, né, que tem aí se estendido pelo tempo e é um prazer sempre a gente receber e falar um pouquinho sobre ele aqui, viu? Eu que agradeço mais uma vez e parabéns e vamos sempre estar de olho no mercado da arte. É isso, obrigada.